Então, galera, vou dar algumas dicas neste momento aqui sobre tópicos aqui de como estudar para discursivos, tá? Eu abri um slide aqui, eu vou fazer uns rascunhos, tá? De maneira bem objetiva, alguns pontos principais, galera, tá? Então, primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que você vai, num primeiro momento, você vai estudar a teoria, tá? Teoria. Então, vamos colocar assim, ó, a preparação para a prova objetiva sempre vai vir em primeiro lugar. Tá? Isso aqui é a premissa básica. Por quê? Porque, cara, você não vai conseguir discorrer, né, na expressão escrita sobre algo que você não tem conhecimento. Tá? Então, é complicado. É a mesma coisa de perguntar aí alguma coisa de astronomia, né? Cara, o porquê que a estrela tal, não sei o que lá. Você não vai conseguir escrever, porque você não tem conhecimento técnico para escrever sobre aquele assunto. Então, você primeiro vai, né, estudar a teoria. Não adianta, tipo assim, você tá iniciando contabilidade e, tipo assim, querer escrever sobre contabilidade. Não tem como. Então, você vai estudar a teoria, sempre priorizar. Então, a preparação para a prova objetiva sempre em primeiro lugar, tá? E aí, aqui, galera, prova objetiva, o foco precisa ser no conteúdo. Por que no conteúdo, pessoal? Geralmente aqui, ó, vamos colocar assim, ó, geralmente, 3 pontinhos. Cara, 90%, né, ou mais até, da nota é conteúdo, tá? E mais ou menos, vou colocar assim, ó, mais ou menos 10% é forma. Então, tem gente que fica lá, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer a introdução? Não sei. Fica preocupado com formalismos. Cara, responde o que o cara tá te perguntando que você vai ganhar nota máxima, tá? E simplicidade. Então, conteúdo e escrever da maneira mais simples possível, tá? Segundo ponto aqui, cara, você precisa conhecer a forma. Eu gosto de usar as expressões militares aqui, né? Que o inimigo atua. E como que você vai ver a forma que o inimigo atua? Quem é o nosso inimigo? O inimigo é a banca. O nosso inimigo comum aqui é a banca examinadora. Tá? Não a pessoa, né? O critério da impessoalidade aqui. É conhecer a forma que o inimigo atua. Como a banca costuma exigir, então é isso que você vai se perguntar assim, ó, como a banca costuma exigir as questões discursivas? Como a banca costuma exigir as questões discursivas? Tá? Então, exemplo. Banca Sebrasp. CESP. Ela tem um texto motivador. E aí que vai ter uma temática. E aí ela pede para você discorrer no mínimo. E aí põe lá 1, 2, 3. 3 pontos. E ainda ela põe aqui, ó, a pontuação. Pontuação. Esse é o padrão CESP. E essa pontuação, às vezes, aqui é 10, 5, por exemplo. Então, isso aqui já vai te indicar do gás que você vai dar na sua prova, tá? Então, Sebrasp tem assim, outras bancas, então, colocar outra banca X aqui, ela coloca aberto, então só um tema. Fale sobre recuperabilidade
dos ativos. Tá? Então, muda um pouquinho nessa forma aqui. Quando é tema aberto, o que você vai fazer? Você vai transformar o tema aberto num padrão Sebrasp. Tá? Porque no padrão Sebrasp você vai responder essas perguntas, esses quesitos aqui. Então, quando é aberto, você elabora os quesitos. E responde esses quesitos. Então, elabora, cara. Fala sobre recuperabilidade dos ativos. Você põe lá. Exemplo, né? Conceito. O que é um teste de recuperabilidade? Qual a finalidade da recuperabilidade? Então, você faz, né? Você faz os quesitos e responde. Fechou todos, vai gabaritar a discursiva também. Então, segundo ponto, conhecer a forma que a banca explora, tá? E a partir daí você vai treinar, tá? Então, terceiro ponto, a partir dessa visão, você já tem conhecimento, você já tem, sabe como é a forma. E aí você vai praticar, você vai partir para a prática das discursivas. Nessa prática das discursivas, você tem dois momentos. Primeiro momento, segundo momento. Tá? Vamos colocar assim, ó, M1, M2. No momento 1, vai ser concomitante ao estudo da objetiva. Tá? Então, concomitante ao estudo da objetiva. Então, você está estudando lá a teoria, o que eu fazia? Eu estudava durante a semana, eu estudei lá PPA, LDO, LOA, em AFO. Aí eu estudei ativo imobilizado em contabilidade geral, por exemplo. Aí eu estudei sobre atos administrativos em direito administrativo. Tá? Então, digamos que eu estudei durante a semana esses três grandes assuntos aí. Quando chegava no final de semana, sábado, domingo, eu tinha lá o meu turno de discursivas. Então eu pegava assim, um sábado de tarde, por exemplo, e aí eu olhava assim, cara, desse tudo que eu estudei aqui, o que seria interessante em termos, né, de discursivas? Cara, eu acho que atos administrativos é legal. E aí eu tentava, né, fazer eu mesmo inventava às vezes o tema, ou analisava temas anteriores, tentava resolver, né? Na época era um pouco mais complicado. Na época a gente tinha alguns livros já escritos. Então tinha livros lá, temas de direito administrativo, temas de direito constitucional. Então eu ia nesses livros e dava uma lida lá, atos administrativos, eu dava uma lida em alguns temas. Tá? Hoje em dia você tem aí já sistemas, né, que tem esses temas. Hoje está mais fácil. Enfim, ou você pega esses temas antigos e refaz ele, dá uma lida lá, tá? E aí então, concomitante ao estudo objetivo. Nesse momento aqui, cara, você pode consultar. Pode consultar a teoria para escrever. Sem maiores problemas, porque você está aprendendo, cara. Você está aprendendo ali. Então você pode se apoiar, tá? Sem maiores problemas. Você ali pegou vamos dizer ali, conceito de teste de recuperabilidade. Putz, cara, não lembro direito. Vou lá na aula que fala sobre teste de recuperabilidade. Aí você vai lá, estudou, tá bom, agora eu vou transcrever aqui para a folha. Não tem problema, porque você vai estar vendo a forma, né, que o inimigo atua, tá vendo como já foi cobrado e ao mesmo tempo você, ao escrever, está revisando o assunto. Então, cara, olha que interessante, você vai potencializar, é uma forma de revisar e, olha que legal, e estudar discursivo ao mesmo tempo. Muito louco, né? Você revisa e ainda estuda para discursivo, tá? Momento 2. Aqui é o que, galerinha? O treino focado em discursivas. Tá? Então aqui é um treino focado realmente em discursivos. Legal? O que é o treino focado em discursivos? Aqui agora você não vai mais se apoiar em nada. Né? Você vai pegar ou questões inentes elaboradas pelos professores, ou esses temas anteriores, antigos, tá?
e aí você vai realmente sentar lá, pegar a folha, planejar, fazer o rascunho. É nesse momento que você vai realmente testar. E aí não pode consultar nesse segundo momento. Tá? É tipo simular realmente uma situação real. Tá? E aí no final você vai ter um texto. O problema desse momento 2 é que justamente é interessante você ter ou um colega, né, que esteja na mesma maturidade de conhecimento e aí ele vai corrigir a tua discursiva, ou você contratar um serviço, né, de correção. Tá? Pelo menos algumas correções, aí não precisa ser muitas também. Né? Algumas correções. Então tem serviços hoje que fazem isso. Eu até inclusive pretendo fazer, ter esse tipo de serviço aí, né, esse ano, tá? Aí você vai fazer esse treino focado em discursivas, tá? Então você vai pegar ou questões inéditas, elaboradas por professor de preferência, ou questões passadas das bancas. E aí treinar realmente você. Tá? E aqui tentar conseguir, né, alguém para corrigir a sua resposta. Tá? Porque aqui você vai ter um feedback. Feedback, palavra chique, né? Um feedback. E por meio desse feedback você vai otimizar a seu desenvolvimento, né? Otimizar a forma da sua expressão escrita. Otimizar a sua expressão escrita. Tá bom, galerinha? Fechou? Então, esses aqui são 3 pontos nesse vídeo aqui que eu gostaria de destacar, que eu acho interessante para você iniciar a jornada. É claro que tem um mundo de detalhes, né? Mas vamos lá. Estudar a teoria, então preparação para o objetivo em primeiro lugar, foco sempre em conteúdo, a forma depois você vai lá no treino focado em discursivas, né, com esse feedback vão te dar. Cara, não tem por que você fazer a introdução aqui nesse tipo, né, de 20 linhas, você já tem que ir direto responder. Né? E aí envolve aspectos microestruturais, a parte do português, coesão, né? Você não responde ali, mas é interessante você ter elementos coesivos, porque daí o texto vai ficar fluido. Mas isso não é determinante, isso é perfumaria, o que vale é o conteúdo. Se você pegar os parágrafos e responder e não ter qualquer integração entre os parágrafos, você vai ter uma baita nota também, tá? Agora, se você tiver essa coesão, e você ganha, né, aqueles 10% lá na forma, é isso aí, tá? Então tem milhões de dicas aqui que vêm específicos, né, em cada um desses momentos aí, mas de maneira geral, essas são as dicas fundamentais para você começar aí a desenvolver, tá, a teoria. Aí tem outras dicas que a gente grava em outras oportunidades sobre abordagem de prova, dicas aí relacionadas aos aspectos, né, microestruturais, que é o português basicamente, né? Uma coesão, elementos coesivos, quais são os elementos, como que você linka os parágrafos, né? Como que você estrutura cada parágrafo, então tópico, frasal, argumentação, conclusão parcial, né? No final, preciso fazer conclusão, preciso fazer introdução, depende, né? Depende do número de linhas. Então, tem uma infinidade de situações aqui, mas isso aí precisa de um curso, né? Mas eu estou preparando um curso aí, fica tranquilo. Que mais, galera? São esses os pontos, eu creio que a gente possa trazer aqui, né, de maneira, linhas gerais, para o estudo da discursiva. Já você sai, né, da escuridão com esses 3 elementos aí, tá? Então, não adianta, você precisa saber um pouco da teoria para conseguir avançar na expressão escrita. Num segundo momento, você vai praticar e vai ter dificuldade, é óbvio que você vai ter dificuldade, e aí você vai lá e consulta, beleza. Aí depois, lá no treino focado em discursivas, né, para você não perder o medo da discursiva, você tem técnicas para você conseguir resgatar a informação. Então você vai usar palavras-chave, né? Então, por exemplo, você não vai se lembrar, cara, ninguém consegue lembrar 100% de uma definição se te cobrarem lá. Qual a definição? Defina
estoques. Cara, você não vai se lembrar de todas as exatas palavrinhas, mas aí vocês têm que saber lá no estudo da objetiva o básico sobre estoques. Né? Estoque é o quê? Mercadoria para venda ou matéria-prima. Pronto. E aí você usa as palavras do português, o teu vocabulário. Né? Os estoques compreendem. Eu não sei se a palavra compreende está lá na norma. Você não precisa saber os exatos. O que o examinador vai analisar na tua resposta? Se você falou que estoque é mercadoria para vender ou matéria-prima. Entendeu? Então, se te cobrarem uma definição de estoque, tem que falar lá que é mercadoria para venda, e tem que falar que é matéria-prima, né, nesse processo de transformação. Né? Beleza? É isso, cara. Você não precisa... E aí, com isso, você vai perdendo o medo da discursiva. À medida que você pega o tema e consegue escrever com as suas palavras. Não precisa ficar lá, meu Deus do céu, eu não sei qual é o artigo. Cara, mas você sabe qual é a legislação? Sim, eu sei que isso aí está lá no CPC 16. Fechou? Segundo o CPC 16, estoques envolve mercadorias para comercialização, no caso de empresas comerciais, e matéria-prima, no caso de empresas industriais. Veja que o CPC 16 nem fala em empresa comercial e industrial, mas essa é a essência da definição. Tá? Isso básico. É claro que depois, à medida que você vai amadurecendo no objetivo, você vai conseguir construir melhor e aí treinando também. Tá? Então é isso, cara. Tem que treinar. Né? O ideal é tipo assim, uma discursiva por semana, tá ótimo, né? Principalmente no pós-edital. No pré-edital, sei lá, umas 3 discursivas por mês, é o mínimo possível. Então, uma a cada 10 dias. E aí no pós-edital, 1, 2 por semana. E lá na reta final, realmente, né, depois que você já está bem na objetiva, aí você faz lá, tipo, uma imersão, né, vou fazer uma para cada tópico de conhecimento específico. É assim que funciona. Tá bom? Então, essas foram as dicas de discursivas basicão aqui, né, num videozinho aí de 17 minutos. Beleza? Tamo junto e misturado. Valeu!